Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bem-vindos a mais um devocional. E eu vou guiar o devocional de hoje. E, bom, antes de começar de ler o texto de hoje, eu queria saber de vocês uma coisa, se vocês já passaram por algo parecido com o que eu vou falar. Por exemplo, vamos fazer um exemplo simples. Um menino tem um videogame, né? Na verdade, melhor. Lança um videogame da época, um super videogame, o videogame que tá na moda. Na minha época, o videogame que tava na moda era o Play 2, na época que eu era mais novinho. O videogame que tava na moda era o Play 2. Eu queria ter o Play 2, assim, eu achava que ter o Play 2, o último videogame que lançou, me traria uma alegria plena, assim. Eu ficaria realizado, seria o menino mais feliz de todos, tendo um Play 2. E eu ganhei um Play 2. Depois de algum tempo, ganhei o Play 2 e, de fato, por um tempo fui muito feliz com o Play 2. Joguei um monte de jogo e etc. Mas, a partir de um período, o Play 2, né, esse videogame que eu pensava que ia me realizar, que ia me trazer uma alegria duradoura, começou a perder graça, né? E aí surgiu o Play 3, e aí todo mundo queria o Play 3. E aí a mesma coisa acontecia. A pessoa ganhava o Play 3, era muito legal por um tempo, mas depois perdia a graça, né? E assim, e aí surgia um outro videogame mais recente, aí a pessoa queria e falava, nossa, agora sim eu vou ser feliz. E aí ela ganhava e depois de um tempo perdia a graça. E por que que as coisas são assim? Eu dei um exemplo simples de um videogame, mas você pode pensar em coisas maiores assim. Você sempre sonhou, por exemplo, em conquistar alguma coisa na sua vida. E você pensava que quando você conquistasse isso, você seria realizado, você seria feliz. A partir desse momento, você seria realmente alegre. Você teria a felicidade verdadeira. E quando você conquista, parece que perde a graça o negócio, assim, né? Não é tudo aquilo que você sonhava, né? E por que que as coisas são assim? Por que que a gente tem essa mania, às vezes, de enxergar a felicidade lá na frente e quando a gente alcança a felicidade, a gente vê que na verdade aquilo não satisfaz para sempre, que aquilo na verdade não era tão legal quanto a gente imaginava. Por que que acontece isso conosco? E bom, a resposta cristã para isso é que uma vez que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, só Ele pode nos trazer satisfação verdadeira e plena. E como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados com uma espécie de buraco no nosso coração, que só Deus pode preencher. O Fyodor Dostoiévski, um pensador cristão russo, certa vez falou que o homem tem em seu coração um vazio do tamanho de Deus, né? Que é exatamente esse sentido. Uma vez que a gente é criado à imagem de Deus, só Deus pode nos satisfazer totalmente. Só que o mais engraçado é que, normalmente, ao invés da gente correr para Deus, né, a gente costuma buscar a alegria em outras coisas, né? Eu dei exemplos simples de um videogame, mas muitas vezes você pode buscar alegria verdadeira e satisfação plena em uma pessoa, em um pecado, em uma ação, em um sonho, né? Só que nada disso vai trazer satisfação verdadeira. E por que não? Porque o nosso erro em pensar que essas coisas vão trazer satisfação verdadeira é, na verdade, acreditar e colocar as nossas esperanças que deveriam ser postas em Deus nessas coisas, né? Em outras palavras, o que a gente faz é, esperar que as coisas criadas, que objetos, que pessoas nos tragam a satisfação que só Deus pode trazer. E por isso que a gente sempre se frustra, né? Em um relacionamento, por exemplo,
Se você coloca expectativa demais, ou se você coloca uma expectativa que só Deus poderia te satisfazer, né, uma expectativa de satisfação plena com a pessoa, de um relacionamento perfeito e coisas do tipo, você vai se frustrar, né? Porque você vai esperar demais de uma pessoa e vai esperar dela algo que ela não pode oferecer, que só Deus pode, né? E aí pode se tornar um relacionamento possessivo, um relacionamento envolto de ira, né? Ou mesmo um pecado. Você pode fazer isso com um pecado. Às vezes você acha que fazendo tal coisa, né, você vai ser feliz. Não, espera, quando eu fizer 18 anos eu vou fazer tal coisa e vou ser feliz. Só que aí você chega, faz e não é tão legal quanto parecia. Não preenche tanto quanto parecia. E muitas vezes você pode ainda mais cavar mais fundo e fazer variações dessas coisas e ir se afundando cada vez mais em algo que nunca vai te satisfazer verdadeiramente, né? Nada além de Deus pode te satisfazer verdadeiramente. É interessante que o profeta Jeremias, ele usa um bom exemplo sobre isso lá em Jeremias 2, versículo 13, que diz assim, né? Deus falando para o seu povo: o meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a fonte de águas verdadeira, que seria o próprio Deus, ou seja, uma fonte de água que você vai se saciar e você nunca mais vai ter sede. E além de abandonar a fonte de água verdadeira, eles cavaram cisternas rotas que não retêm água. O que são cisternas rotas? É cavar buracos no chão onde você até chega a ver a água assim, mas logo ela seca e não dá tempo nem de você tomar, né? Buracos, poços que não retêm água, que a água se esvai, né, e você continua com sede. E o ser humano é assim, infelizmente. O ser humano sem Deus é assim, né? Ele sempre busca em pessoas, busca em coisas, busca em ações, a alegria e satisfação verdadeira quando só Deus pode oferecer isso. E é interessante que um amigo meu, ele me levou, que é o Lud Mike, né, ele também estudou no IAVEC, ele me levou a observar um ponto muito interessante no texto de Marcos 2, que toca um pouco nesse assunto. Vamos ler então, Marcos 2, até o versículo 5. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Qual que é o curioso dessa história? A gente vê 4 amigos que provavelmente amavam muito esse amigo paralítico, né? E vamos pensar um pouco sobre o paralítico, né? Bom, o que provavelmente era a maior vontade que esse paralítico tinha, né? Qual que era a maior vontade da vida dele? Era andar. Provavelmente ele poderia pensar que se ele andasse, ele seria verdadeiramente feliz, né? E isso já traz até uma reflexão para nós que andamos normalmente, né? Quantas vezes nós temos coisas que muitas pessoas queriam tanto e nós nem nos damos conta de quão abençoados nós somos, né? Mas voltando para a história do paralítico, talvez o que ele mais queria na vida era andar. Talvez ele pensava que se ele andasse, ele seria feliz verdadeiramente, ele teria satisfação plena, ele teria alegria verdadeira e duradoura. Só que Jesus, a primeira ação de Jesus no texto não é curar o paralítico, mas sim perdoar os seus pecados,
E Jesus, conhecendo o coração dos homens, sabe que ter os pecados perdoados, sabe que ser aceito por Deus é muito mais importante do que voltar a andar. É muito mais importante do que qualquer coisa que a gente pensar que pode nos trazer alegria, que pode nos trazer felicidade. E por isso ele faz esse milagre antes de curar o paralítico, né? Porque no final da passagem Jesus cura o paralítico. Mas é interessante que ele faz algo muito maior antes e muito mais importante, que é: seus pecados estão perdoados. Perdoados os pecados desse homem, para que ele possa ser aceito por Deus e para que ele possa, de fato, ter uma satisfação plena. Porque se esse homem apenas fosse curado e apenas voltasse a andar, talvez daqui 1 ano, talvez daqui 2 anos, talvez daqui 10 anos, andar não ia satisfazê-lo como ele pensou que iria, né? Porque, novamente, as coisas criadas, elas não satisfazem a gente completamente. Só Deus pode nos satisfazer. E se a gente espera que algo criado, alguém, algum objeto, alguma ação nos satisfaça plenamente, é porque a gente criou um ídolo em nosso coração. E isso só vai nos destruir. E só vai fazer com que a gente cave mais cisternas, cada vez mais cisternas que não retêm água, que não vão matar a nossa sede. Só que Jesus aqui, ele sabe o que pode trazer verdadeira alegria para esse homem. E o que é? É o perdão e a aceitação de Deus. É saber que Deus me ama, que Ele me perdoou e que eu posso ter um relacionamento íntimo com Ele. É saber que em Jesus eu posso ser plenamente satisfeito através de um relacionamento íntimo com o Criador de tudo. Só quando a gente olha a alegria da forma correta e busca na fonte correta, que é Deus, é que a gente vai transformar ela em uma alegria duradoura, em uma alegria verdadeira. Deus abençoe e até o próximo devocional.